muito extenso nessa noite, na palavra do Senhor. Então eu gostaria muito que toda a igreja desligue a sua internet para que não haja nenhuma interferência, nenhuma distração. E fala com o irmão que está do seu lado assim: não conversa comigo agora. Só concorde com alguma coisa. Ou discorde também, né? Pode ser. Mas não converse. Esse é um momento muito importante, porque é onde a palavra de Deus será lida, a palavra de Deus será lançada a toda a igreja, e o seu coração precisa estar aberto, sua mente precisa estar atenta para aquilo que Deus vai falar na sua vida nessa noite. Amém, irmãos? Então eu quero ler no versículo de número 1, no versículo de número 2 de 1 Coríntios, do capítulo 4. Amém? Vamos lá. Portanto, todos devem nos considerar servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Gabriel, eu falei que você podia ser essa versão, mas vamos mudar uma aí. Portanto, todos devem... Um de novo. Isso. Outra versão. Pode ser Almeida corrigida. Pode ser. Isso, melhor. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esta palavra que já foi lida, que traga revelação nos nossos corações nessa noite, para mudança de rumo, mudança de foco, mudança, Senhor, de passos e caminhos que talvez nós estamos, que não condiz com a Tua palavra. Que os nossos corações estejam abertos, nossa mente esteja, Deus, aberta, ouvidos, meu Deus, atentos a tudo que o Senhor falará nessa noite. E, ó Deus, que seja um alimento, Deus, para esta igreja, a viver, ó Deus, seus dias como vencedores nessa terra. É o que eu profetizo sobre toda a igreja nessa noite. Todos digam amém. Amém. Irmãos, eu estava fazendo meu devocional um dia desses para trás, e eu me deparei com esse texto. Eu já li esse texto várias vezes, e em um determinado momento eu sempre peço a Deus para me revelar coisas novas nos mesmos lugares, nos mesmos versículos, porque nós bem sabemos que a palavra de Deus, ela é viva, né? A palavra de Deus, ela é viva, ou seja, a todo momento Ele te traz uma revelação diferente, nova, se assim você buscar, se assim você pedir a Ele. Senão, é apenas mais um livro, mais um capítulo, mais um versículo que você lê no seu dia a dia. Então, toda vez que você for fazer a sua leitura, o seu momento de devocional, peça a Ele uma revelação viva da palavra dEle, que fale no seu coração. E falou muito comigo, esses 2 versículos apenas, que nós lemos aqui, e Ele me deu 3 características que nós cristãos precisamos ter e ser nesses dias, nessa terra. Fala comigo, 3 características. Isso. Olha só, a primeira delas está no primeiro versículo mesmo. Vamos ler de novo. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Primeira coisa que nós precisamos nos atentar a esse versículo é que ele fala que os homens, ou seja, que as pessoas que estão à nossa volta, quer seja a nossa família, quer seja as pessoas que sentam conosco no nosso dia a dia, no trabalho, que estão dividindo o seu tempo conosco, quer seja o seu professor, o seu colega de classe que está sentado ao seu lado, as pessoas que estão à sua volta precisam me considerar ministro de Cristo.
Ou seja, as pessoas que estão à nossa volta precisam saber que você é cristão. As pessoas à nossa volta precisam saber que você professa uma fé. Precisam saber que você é evangélico. Amém, irmãos? E muitas das vezes eu já me vi nessa posição de, caraca, já deve ter alguns meses talvez, não de forma recorrente, mas pontual, que eu me relaciono com a pessoa X e eu percebo que ela não sabe que eu sou cristão ainda. Já reparou isso antes? Essa pessoa ainda não percebeu que eu sou crente ainda. Não é porque eu estou pecando na frente dela, ou porque eu estou desviando o meu caráter, não. Simplesmente porque talvez eu não falei. Simplesmente porque talvez eu só falei daquilo que era importante para aquele momento, entre aspas, né? Somente eu falei sobre o trabalho, somente eu falei sobre a escola, somente eu falei sobre X, Y, Z, mas eu não citei outros assuntos que revelassem o meu caminho, que é o caminho de Cristo. Não revelou, não me considerou um ministro. Teve uma pessoa que eu gravava frequentemente, por quase 3 anos, uma vez por mês eu gravava, mas sabe aquela coisa? Eu encontro ali, monto equipamento, tal, gravo, acontece o que tem que acontecer, desmonto equipamento, vai cada um para sua casa, depois entrega o material finalizado, e é o tipo de conversa que a gente teve ao longo de alguns anos. E um dia específico, estou me lembrando disso aqui agora, nem está escrito aqui. E um dia desses específico, talvez eu estava mais próximo de Cristo, né? Porque quando nós estamos mais próximos de Cristo, nós estamos mais sensíveis a ouvir a voz dele. Essa pessoa chegou na gravação meio assim conturbada, e tinha outras pessoas também, e eu percebi pela presença de espíritos, né? Porque o espírito comunica com o espírito. Então, se você consegue discernir que uma pessoa é cristã, você também consegue discernir um espírito mau. Sim ou não, igreja? Você consegue sentir uma opressão quando chega uma pessoa que está com um espírito maligno, não é verdade? E naquele momento ela estava com um espírito de opressão, estava meio assim, oprimida de fato, cabisbaixa. E aí foi que eu perguntei, tá tudo bem? Está acontecendo alguma coisa e tal? E aí falou, eu posso fazer uma oração? Ela meio que assustou assim, como assim fazer uma oração? Tipo assim, você é crente? E aí naquele momento eu fiz a oração com ela e com mais outras 3 pessoas que estavam lá também. E ela chorou, e depois nós conversamos. Olha, eu nem sabia que você era evangélico e tal. Mas sabe quando aquilo foi tipo uma faca assim, enfiando no meu coração assim? Qual o testemunho que eu estou dando para uma pessoa não me considerar ministro de Cristo? Se você, assim como eu, já teve essa má experiência, levante sua mão aí. Então eu não estou sozinho nesse barco. Quando o apóstolo Paulo fala que para a igreja de Coríntio, os homens precisam te considerar ministro de Cristo. Eles precisam saber que você carrega algo diferente dentro de você. Eles precisam saber que você é cristão. E talvez somente você não fazer o que é ruim não é suficiente. Talvez apenas não se assentar na roda dos escarnecedores não é suficiente. Deus não nos chamou para não fazer o errado. Deus nos chamou para fazer o certo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Deus não me chamou apenas para não pecar. Deus me chamou para fazer com que outros não pequem. Aleluia, irmãos. Então, primeira característica que um homem cristão, uma mulher cristã precisa ser e ter em si, é que as pessoas que estão à sua volta, no primeiro momento, irmão, não é nem no segundo nem no terceiro, não. Não é nem no terceiro ano, como foi meu caso. É que o primeiro momento elas já te considerem como uma pessoa diferente, um ministro do Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Fala assim consigo mesmo: eu sou o ministro
de Cristo Jesus. E as pessoas que estão à minha volta vão me considerar como este ministro. Aleluias. Então você talvez comece a pensar, é verdade. Tem gente que ainda, lá no meu trabalho, que ainda não sabe que eu sou cristão. Tem gente que eu me relaciono de forma profissional que não sabem que eu sou evangélico, que não sabem que eu tenho uma rotina cristã, que eu estou nos cultos no domingo, que eu estou na célula na quinta-feira, que eu faço visitas. Não sabem disso. E é o momento de você, como igreja do Senhor, como pessoa que foi salva, remida pelo sangue do Cordeiro de Cristo Jesus, começar a pensar, poxa, eu não posso deixar que as pessoas que estão do meu lado, ou até as pessoas que apenas cruzam comigo, não saibam que eu sou um ministro de Cristo. Amém, irmãos? Quantos assumem esse compromisso aqui? Aleluias, glória a Deus. E a segunda característica que eu percebo aqui, que Paulo fala, é no mesmo versículo. Mordomos, volta lá a outra versão lá, é dispenseiros. Dispenseiros dos mistérios de Cristo. Ele fala isso. Os homens precisam me considerar ministros e precisam me considerar dispenseiros dos mistérios de Cristo. E aí você vai me perguntar, mas o que seria isso? Não seria a mesma coisa? Ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios não seria a mesma coisa? Não, irmão. Um, você é considerado e reconhecido como cristão. O outro, você é requisitado para entregar alguma coisa de Deus para a vida da pessoa. Deixa eu explicar com mais detalhes isso aqui. Dispenseiros dos mistérios de Cristo é quando aquela pessoa fala assim: eu vou chegar perto do Hélio porque eu sei que ele tem algo para despejar sobre a minha vida que vem de Cristo. Aleluia, vocês estão me entendendo, igreja? Eu vou chegar perto do Jean porque eu sei que toda vez que eu chego perto dele, pode estar com uma feição diferente, ele reconhece e tem uma palavra de Deus para a minha vida. Nós precisamos ser considerados como dispenseiros dos mistérios de Deus. Por que mistérios de Deus? Abre o livro de Deuteronômio 29 para mim, por favor. Mistérios de Deus. Olha só, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que se cumpram todas as palavras dessa lei. Olha só, irmãos, Deus revela coisas somente para os filhos. Olha o que a palavra de Deus está falando. As coisas reveladas nos pertencem e aos nossos filhos. Tem coisa que Deus vai entregar apenas para você que é filho de Deus. Você não está entendendo. Tem coisa que Deus vai entregar somente para você que é filho de Deus. É por isso que no livro de Coríntios ele fala: nós precisamos ser dispenseiros dos mistérios. Por quê? É mistério de Deus aquilo que a pessoa não sabe, aquilo que ela não conhece. Porque quem não é filho não conhece a revelação da palavra. Somente aqueles que são filhos conhecem a revelação da palavra de Deus. Aleluias. Ou seja, não basta apenas ser reconhecido. Não, Humberto é cristão. Não, a Carla é evangélica. Eu não vou fazer piadinha com ela não, porque deixa ela no canto dela. Não tem isso. É o respeito, pelo menos, né? No mínimo que as pessoas têm que ter é o respeito conosco. Não, eu não vou falar sobre esse assunto aqui não, porque o Jonathan, ele é cristão. Amém? Amém. Mas não basta apenas sermos respeitados ou considerados e respeitados como cristãos. Nós precisamos também ser considerados dispenseiros do mistério de Deus. Ou seja, todo o tempo precisa existir pessoas à nossa volta que chega até você e fala assim: fala com Deus, fala uma palavra de Deus para mim. Ou simplesmente se achegar perto de você, porque ela sabe que Deus tem algo para falar na vida dela, através da sua vida. Através da sua vida. O livro de Deuteronômio 29 fala muito isso. Deus revelou sobre as nossas vidas a palavra dele. Não é para ficar somente conosco, irmão. Não pode. Nós temos que compartilhar.
nós temos que compartilhar. E não existe uma sensação melhor, irmãos, do que você perceber que naquele momento você foi usado por Deus para entregar uma palavra de vida para alguém. Amém? Quando você tiver essa experiência aqui, maravilha. Quando alguém entra no seu carro, Jonathan, o Espírito Santo te tocar, seja considerado dispenseiro do mistério de Deus. Entrega uma palavra para o seu passageiro naquele Uber. Não somente converse sobre o caminho, sobre o tempo, sobre o futebol, sobre a política. Não, irmãos. O tempo está cada vez mais diminuindo. A igreja precisa ser manifestada porque a humanidade está aguardando ansiosamente pela nossa manifestação. Há tempo e fora de tempo, nós como filhos precisamos nos manifestar. E nós manifestamos como? Fazendo grandes eventos, grandes congressos, grandes cruzadas? Não, irmãos. Nós manifestamos quando deixamos Deus nos usar para falar com a vida da pessoa que está sentada ao seu lado. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Precisamos ser considerados dispenseiros do mistério de Deus. Sabe? Eu quero aprofundar ainda mais um pouco nesse ponto, porque isso aqui é o que vai diferenciar você ser um crente frutífero ou um crente infrutífero. Porque se você não entrega nada para ninguém, você não vai semear. E se você não semeia, você não frutifica. Se você não frutifica, você não multiplica. E o que Deus nos chamou para fazer é crescer, multiplicar e encher a terra, filhos semelhantes a Ele. Amém, irmãos? Então não basta ser apenas cristãos, não basta apenas eu ser considerado um crente e eu ficar no meu canto e ser isolado. Não, eu preciso ir e manifestar e ser considerado um dispenseiro do mistério de Deus. O livro de Mateus, no capítulo 6, 33, fala claramente sobre isso. Talvez você nem vai conectar muito bem, mas eu vou te explicar. Nós conhecemos esse versículo muito bem. Inclusive foi pregado umas 2, 3 semanas atrás sobre ele. Buscai primeiramente, ou buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha só que interessante que Jesus fala: buscai primeiro o reino de Deus e a justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe por quê? Que nem reconhecido como cristão eu estava sendo durante todo esse tempo com um dos meus clientes, porque eu não estava buscando primeiramente o reino de Deus. Eu estava buscando primeiramente fazer o meu trabalho. Eu estava buscando primeiramente entregar o meu trabalho com qualidade. Eu estava buscando primeiramente resolver os problemas, os assuntos relacionados àquela pessoa. O meu relacionamento com essa pessoa é extremamente profissional e é isso que eu vou conversar com ela. E foi assim por algum tempo. E não foi somente com uma pessoa, foi com algumas pessoas. E aí quando eu entendi que buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, não é simplesmente falar: não, eu não faço nada no horário do culto, porque eu tenho um compromisso de vir ao culto no domingo, 18 horas. Eu não faço nada no lugar da célula, porque eu tenho um compromisso às 20 horas na quinta-feira na minha célula. Isso é mais um compromisso, mas isso não é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não é. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é mesmo que você conversando com alguém, você tendo um relacionamento com alguém que está completamente alinhado ao profissionalismo, a qualquer outra coisa nesse sentido, você colocar Cristo na frente. Você colocar Cristo na frente, em todo momento. Em todo momento. E eu vou te contar uma experiência que aconteceu essa semana, para você pegar essa experiência e talvez imaginar o que pode estar acontecendo com você diariamente nos seus relacionamentos. Eu fui fazer uma produção na terça-feira
E a parte da manhã, nós estivemos na sede da Hotmart, que é uma empresa, que é uma plataforma de produtos online. Eu fui fazer uma captação de um cliente meu. A parte da manhã, ele teve uma reunião com os seus mentorados. E lá estava o Alex. E aí, meu querido? Bom te ver demais. E aí, Lílio? Tudo bom? Parte da manhã, nós estávamos lá. E a gerente de conta dele, que é a gerente do negócio dele, da Hotmart, estava lá também. Ela que nos recebeu a mim e a minha equipe que estava lá. Enfim, fizemos o nosso trabalho. E na parte da noite, nós fomos para a Câmara Municipal dos Vereadores de Belo Horizonte, onde ele receberia uma honraria de cidadão honorário de Belo Horizonte, esse cliente meu. E aí, quando eu cheguei lá, nós chegamos 1 hora antes. Na verdade, 1h30 antes. Essa gerente de contas estava lá já esperando acontecer, mas não tinha ninguém, irmão. Não tinha ninguém, a gente estava alinhando todas as coisas e tal. E ela estava lá sentada esperando começar. Como eu tenho um produto digital também, e eu tenho um produto digital inclusive dentro da Hotmart, qual que seria a minha conversa com essa pessoa que estava lá? Eu iria falar sobre o meu produto, sim ou não? Eu iria falar sobre o meu interesse, porque a pessoa é gerente de conta do meu cliente que fatura tipo 7 dígitos aí, para quem entende essas coisas. Ou seja, ela tinha muita experiência para me passar. Você entende, Anderson? Tinha muita experiência para me passar, muitos insights, muitas ideias para me passar. E aí, ela sentada lá, mexendo no celular, a gente já tinha acabado de arrumar todos os equipamentos, estava só aguardando começar, não tinha ninguém ainda. Eu, bobo nem nada, fui chegar, conversar com ela. E aí, você é gerente de conta do fulano, né? Meu cliente. Sim, sim. Ó, em breve você será gerente do meu produto também. Eu falei com ela. É mesmo e tal, que produto que você tem? E aí a gente começou a conversa. Não sei se eu vou... Acho que eu vou ter que falar por conta do rumo que a conversa foi. O produto digital que eu tenho é junto com minha irmã. Nós vendemos cards na internet, né? Nós vendemos cards de declaração de bênçãos para filhos, para casais, cards que iniciam conversas difíceis para se ter com filhos, para se ter com um casal. Esse é o nosso produto, um deles na verdade. E aí eu fui falar com ela qual que era o nosso produto, e ela imediatamente falou assim: nossa, então eu vou comprar também, porque eu estou precisando. Meu filho de 5 anos está passando uma fase difícil. Aí, meu irmão, na hora veio o versículo de Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Não é momento de você falar sobre o seu produto, é momento de você falar sobre a maternidade dessa pessoa que está conversando com você. E aí eu não conversei mais nada sobre o meu produto. Eu só fui perguntando coisas sobre o filho dela. Descobri que ela é mãe solteira. Descobri que o filho dela está lá em Patinga e ela morando aqui em Belo Horizonte, tentando a vida. O filho morando com a mãe dela, ou seja, com a avó. Passando por problemas de relacionamentos, porque passa a semana toda em Belo Horizonte, final de semana vai para Ipatinga, todos os finais de semana. Olha, imagina que vida conturbada, difícil de se administrar, sim ou não, igreja? E aí Deus foi colocando palavras no meu coração e eu fui despejando sobre a vida dela. Deus foi despejando palavras no meu coração e eu vou despejando sobre a vida dela. Enfim, no final das contas, eu percebi que trouxe um alívio para aquilo que ela estava passando. E trouxe também uma direção naquilo que ela precisava tomar de atitude. Vocês estão entendendo, igreja? Então é em cima disso que o versículo Mateus 6,33 está falando. Talvez o relacionamento que você está tendo com aquela pessoa agora vai te ajudar muito. Mas não é para você falar nada sobre você ou sobre talvez até a pessoa. É para falar sobre Deus e como Ele pode transformar a vida daquela pessoa que está conversando contigo. Amém, irmãos? Isso é buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça.
Então fala, assim como você falou no primeiro momento, eu vou ser considerado ministro de Cristo. Fala assim comigo agora, eu vou ser, mais alto, eu vou ser considerado dispenseiros dos mistérios de Deus. Eu profetizo sobre essa igreja nessa noite, que as pessoas irão chegar perto de você para ouvir aquilo que você tem para falar, aquilo que você tem para despejar sobre a vida dele, aquilo que você tem para profetizar sobre a vida das pessoas que estão à sua volta. Eles apenas não irão reconhecer que você é cristão, mas irão chegar perto de você para que você entregue algo de Deus na vida de cada uma delas. Que a palavra de Deus se cumpra, buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Tudo o que você precisa vai ser acrescentado na sua vida, em nome de Jesus. Se você acredita nisso, aplauda ao nome do Senhor. Aleluia. E aí, a terceira característica é a mais importante, porque ela que vai pautar, ela que vai dar sustento aos dois primeiros pontos, que está no versículo 2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Porque não adianta nós sermos dispenseiros dos mistérios de Deus, sermos usados por Deus, mas a nossa vida não condiz com aquilo que falamos, que as nossas atitudes não condiz com aquelas coisas que estamos falando. O livro de Coríntios é bem claro em dizer, nós precisamos ser encontrados fiéis, ou seja, aquilo que eu falo, eu preciso também agir em cima disso. Eu não posso apenas falar, é aquele ditado, né? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Isso não está no nosso vocabulário cristão. Nós temos que agir assim como Paulo falou, seja meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Que as pessoas nos considerem ministros de Cristo, que as pessoas nos considerem dispenseiros dos mistérios de Deus, de uma palavra de vida para aquele momento que ela precisa, e que em nós não seja encontrado nenhum desvio de caráter, que em nós não seja encontrado nenhum desvio de conduta, porque senão você já ouviu aquilo, lá depois fala que é crente, já ouviu isso? Depois fala que é cristão, olha o que ele está fazendo. Isso quebra todo o argumento, quebra toda a base que nós iremos construir para ser considerado ministros de Cristo e dispenseiro do mistério de Deus. Nós precisamos ser considerados fiéis. Para embasar isso mais, no livro de 2 Timóteo 2, 15 e 17 fala isso. Olha só, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. É o que eu estou falando. Evita falatórios inúteis. Evita coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Quanto mais nós eliminarmos ou minimizarmos que seja conversas naturais, mais nós iremos falar de coisas sobrenaturais, irmãos. Amém? Quanto menos falarmos de coisas naturais aqui dessa terra, mais nós iremos falar de coisas sobrenaturais. Quanto menos falar de coisas que vão me beneficiar aqui nessa terra, mais eu irei falar de coisas que irão me beneficiar nos céus. Porque tudo nessa terra é passageiro, mas a palavra de Deus é eterna. Aquilo que vem de Deus é para mudar a eternidade das pessoas. É o peso diferente que nós precisamos colocar nos nossos relacionamentos. Eu vou me relacionar com essa pessoa somente para melhorar ou a minha vida ou a vida dela? Hein, Carla? Relacionamento com seus clientes apenas para eles realizarem um sonho da casa própria? Quando eles morrerem, a casa vai ficar aqui. Vocês estão me entendendo, igreja? Carla, corretora. Eu vou me relacionar apenas com um vídeo bem feito, com uma arte bem feita, com um tráfego pago bem feito, com uma corrida bem feita? Eu vou me relacionar com as pessoas apenas com as coisas que estão regidas aqui nessa terra, que daqui a pouco, um momento ou outro, isso não vai ter mais relevância nenhuma? Ou vou me relacionar com as pessoas no nível acima,
onde eu consigo mudar a eternidade dessas pessoas. E não somente dessas pessoas, mas também de todas as pessoas que estão cercando essa pessoa. Esse é o nível de importância que nós precisamos dar para os nossos relacionamentos. Esse é o nível de importância que nós precisamos dar para as pessoas que cruzam conosco todos os dias. Evitar falatórios inúteis, pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Versículo 17. Além disso, a linguagem dele corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Aqui está falando um pouco sobre essas pessoas que tinham esses falatórios. Olha só, nós precisamos ser considerados fiéis, para que a nossa palavra, a palavra que sai da nossa boca, tenha verdadeiramente peso espiritual na vida das pessoas com que nós falamos. Quantos estão me entendendo? Diga amém, igreja. Aleluia. Eu gostaria que a igreja ficasse sob seus pés. Eu disse que seria rápido. Eu disse que seria sucinto. Mas eu acredito fielmente que Deus falou no coração de cada um aqui nessa noite. Feche seus olhos. Talvez você não tinha percebido ainda. Poxa, tem tantas vezes